Hoje nós temos a liberação dos dados do Non-Farm Payroll, NFP, para os mais íntimos. Se você é trader no mercado financeiro, você já deve ter ouvido falar desse negócio, que é o relatório de emprego americano, e que sai toda primeira sexta-feira do mês, com algumas raras exceções. E o que traz esse Non-Farm Payroll? Basicamente, traz um relatório de como que está a saúde do mercado de trabalho nos Estados Unidos, criação ou destruição de emprego, taxa de desemprego, salário médio, enfim, alteração de salário médio, tá? E, é claro, a economia americana, como sendo a maior do planeta, é muito importante nesse sentido, porque ela traz para a gente entender se o americano, como é que está o mercado de trabalho lá, pode afetar demanda por bens, produtos, serviços e principalmente uma coisa maravilhosa chamada expectativa com relação ao futuro de todos os países. Então, o Non-Farm Payroll é a segunda notícia mais importante do mercado financeiro. Qual que é a primeira? Taxa de juros. Bom, a primeira taxa de juros, a segunda é o Non-Farm Payroll e a terceira é o dado da inflação. Mas hoje, especificamente, daqui a pouco vai sair Non-Farm Payroll. E esse é importante, um pouco mais importante do que os outros. Todos são importantes, mas este é um pouco mais importante e eu vou te explicar por quê nesse vídeo. Desde que retornou à presidência, o presidente americano Donald Trump tem tomado uma série de medidas para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, ok? E ele tem feito isso, é claro, buscando aí recuperar a sua hegemonia, sempre me atrapalho com essa palavra. Enfim, buscar recuperar a hegemonia, o poder político e econômico que os Estados Unidos exerce sobre os outros países, que, é claro, vem diminuindo com a ascensão da China. E o que ele tem feito em grande parte? Bom, ele tem distribuído tarifas, né? Essa foi uma forma que ele encontrou de tentar subjugar os demais países, distribuindo tarifas para esses países sobre produtos de importação, tá? E eu fiz um vídeo algum tempo atrás, algumas semanas atrás, falando exatamente da política desastrosa de Donald Trump, das tarifas de Donald Trump. E eu fiz um outro vídeo também falando de por que as tarifas de Donald Trump eram um tiro no pé dos Estados Unidos. E agora a fatura já começou a chegar, mas veio muito rápido. O negócio é que veio muito rápido essa fatura. Você sabe, talvez você saiba ou não, mas os governos, eles tendem a medir como é que está o desempenho da visão das pessoas com relação ao governo nos primeiros 100 dias. Os primeiros 100 dias do governo são relevantes porque ajuda a entender, a ter um panorama de como é que está aquele governo. E agora a gente está vendo aí os primeiros 100 dias do governo de Donald Trump. E nós temos uma notícia não tão boa para os Estados Unidos. Donald Trump, basicamente, ele disse repetidas vezes que as tarifas encheriam os bolsos dos Estados Unidos novamente e faria com que os produtos importados ficassem mais caros, portanto as pessoas prefeririam comprar produtos americanos e com isso favorecer, é claro, a indústria local. E até aí, tudo bem. O problema é que muitas empresas são extremamente globalizadas e elas precisam de bens, produtos, serviços, matéria-prima, insumos, tecnologia e gente de outros países. Isso acontece especialmente nos Estados Unidos, que é muito dependente de uma grande parte dos insumos, né, para produzir os produtos americanos, vem de fora. Então as tarifas que Donald Trump impôs sobre os demais países começou a fazer com que os produtos, os insumos que as empresas americanas usavam usam para produzir os seus produtos ficou mais caro. E aí o produto produzido dentro dos Estados Unidos acabou também ficando mais caro. E agora, pela primeira vez, em não sei quanto tempo, a gente pode observar, né, saiu o relatório agora, de que o PIB dos Estados Unidos diminuiu 0,3%. E é a primeira vez que acontece isso em, não sei, não vou falar exatamente quantos anos, tá? Mas é a primeira vez que isso acontece em muitos anos, de o PIB diminuir exatamente no primeiro trimestre do ano, especialmente depois da entrada de um novo presidente. O novo presidente, geralmente ele procura fazer alguma mudança, principalmente quando tem uma mudança de posicionamento. Por exemplo, Joe Biden, né, era do Partido dos Democratas, Donald Trump chegou agora no Partido dos Republicanos. Então ele fez, talvez você tenha acompanhado aí ou não, mas ele tomou muitas, eu não sei se chegou a 100, tá? Mas foram dezenas de medidas
logo no dia da posse para reverter muita coisa que o Biden tinha feito. Coisas que com certeza existiriam coisas boas, coisas não tão interessantes do ponto de vista de Donald Trump, mas ele, tipo, a ideia dele era fazer exatamente um movimento de 180 graus, uma mudança completa e total, tá? Nessa reversão. Então ele tomou muitas medidas. E geralmente isso é normal que aconteça, né? Se houve uma mudança, principalmente de rivais políticos, partidos que estão em direções opostas, por exemplo, democratas e republicanos, então é normal que quando entra alguém, ele vai lá e tenta desfazer o que o outro fez. Isso é normal. Porém, isso foi muito agressivo e o mercado já está vendo isso de forma agressiva. Então, parte do que Donald Trump fez nesses últimos meses, inclusive, foi atacar aliados históricos. Está dizendo, inclusive, que o Canadá deveria ser o 51º, enfim, o estado número 51 dos Estados Unidos, entre outras coisas, tá? Mas agora nós estamos vendo, então, nesse momento, um certo, como é que fala? Uma consequência negativa dessas tarifas de Donald Trump, porque o PIB já diminuiu em 0,3%. E os dados do Non-Farm Payroll de hoje, do NFP, são extremamente relevantes por causa que eles podem nos mostrar se as tarifas também já afetaram ou estão afetando o emprego, o mercado de trabalho. Ok? Porque se as empresas americanas que precisam de produtos, bens, produtos e serviços importados para produzir os seus bens, de repente essas coisas que são importadas ficam mais caras, né? A empresa perde lucratividade, pode ser que ela decida produzir menos. Ela produzindo menos, o que acontece? Bom, ela vai demitir pessoas porque ela não precisa de tantas pessoas para produzir aquela quantidade de bens, produtos e serviços. Essa é uma das possíveis consequências e é o que nós vamos ver no dia de hoje. Se você tem operações no mercado financeiro, em qualquer ativo, em qualquer mercado, tome cuidado com as suas operações porque a volatilidade tende a ser mais alta, mas eu diria que esse NFP pode ser um pouco mais relevante por causa que ele pode vamos dizer assim, fechar o ciclo, tá? Dessa ideia de que as tarifas de Donald Trump, o tiro está saindo pela culatra e, enfim, né? Talvez não seja tão simples assim quanto ele acreditou ou ele está querendo fazer acreditar ou pensar que seja, tá bom? Eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Eu também estou postando um shorts, um vídeo curto por dia aqui no canal. Beleza? Para você entrar, ver, dar uma olhada. Enfim, são dicas rápidas, curtas, diretas, objetivas para você expandir o teu conhecimento, aprender mais sobre o mercado. E amanhã, é claro, nós teremos vídeo novo, porque durante esse ano de 2025 é um vídeo por dia falando do mercado. Um forte abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Tome cuidado com as suas operações, porque o NFP vai movimentar o mercado. E se de fato houver um menor crescimento do que o esperado, isso pode ser muito ruim para o dólar de forma geral, tá bom? Um forte abraço e com Deus, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.